Bom dia a todos. Vamos então iniciar a aula falando sobre a termodinâmica. Essa matéria que fala sobre a termodinâmica, ela esclarece muito bem que essa lei é a conservação de energia. Ela diz que a variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho, né? Deixa eu tirar isso daqui. Isso aqui. Então, a energia interna, ela é proporcional à temperatura, pessoal. Então, essa variação de O, ela é proporcional à temperatura. Então, quer dizer que se aumentar essa energia interna, vai ocorrer o aumento da temperatura. E isso é importante, porque quando pensamos em aquecer um gás, né, pensamos que o único modelo é o aquecimento, né, o fornecimento de calor. Mas se você, no caso, se você entende que mesmo que o calor sendo igual a zero, deixa eu colocar essa, mesmo o calor sendo igual a zero, igual à transformação adiabática, se caso eu comprima o gás, eu consigo fazer que essa variação de energia interna seja positiva, né. Então, a nossa equação, né, da variação da energia interna, o calor menos o trabalho. E também é importante ressaltar que o trabalho é positivo na expansão, né, quando o trabalho é maior do que zero, então ele é positivo na expansão. Então, se o trabalho for menor do que zero, né, ele vai ser negativo. E aí acontece que gera a compressão, né? E a questão do calor. O calor ele é positivo se o calor ele é positivo se o calor for maior do que zero. Então quer dizer que ele recebe esse calor, né? E quando o calor é menor do que zero, ele cede. Então nesse caso, o gás vai ser recebido, né, então sendo menor do que zero. Vamos lá. Se a variação da energia for maior do que zero, né, que é o ΔU, no caso ele vai ser positivo e a temperatura vai aumentar. Se a variação da energia for menor do que zero, negativo, a temperatura vai diminuir. E se ΔU, a variação, for igual a zero, a temperatura se mantém constante, ela não vai modificar. Então agora a gente vai fazer uma questãozinha rápida para poder refletir sobre essas ideias iniciais, né. Então vamos lá. Numa transformação gasosa reversível, a variação de energia interna é de mais de 300 joules. Se houver uma compressão e o trabalho realizado pela força de pressão do gás é em módulo 200 joules, então podemos afirmar que A cedeu 500 joules de calor ao meio, B cedeu 100 joules de calor ao meio, C recebeu 100 joules, D recebeu 500 joules, ou E se sofreu a transformação
diabática. Então, temos várias alternativas e perante o que a gente avaliou, né, logo antes, um pouco antes, vamos tomar as decisões mais cabíveis. Então, aqui fala que teve a variação de mais de 300 joules, né? Então, houve uma compressão, né? Houve um aumento, né? Na temperatura. Ou seja, né, o trabalho realizado foi em 200 joules, como diz aqui na questão. Aqui, né? O gás, o trabalho foi em módulo de 200 joules. Então, a gente pode dizer que a variação da energia é igual a 300 joules Então, lembrando que quando a gente comprime, né, o gás, a gente está é, a gente tá fornecendo energia. Então, se aumentou 300 joule da energia do sistema, 200 foi do trabalho realizado, né? E 100 foi do calor, certo? Então, o gás, ele recebeu 100 joules de calor, né, do meio. Então, se aumentou, né, esses 300 joules, vamos, vamos fazer aqui uma representação gráfica para ficar mais tranquilo de se compreender, né? Eu tinha aqui um recipientezinho aqui, vou colocar aqui, né? E vamos adicionar a energia interna. E nesse caso, quando houve a compressão, teve o fornecimento de 200 joules, né? Então, se houve um aumento de 300, então houve fornecimento de calor, né? E a quantidade do calor foi de 100 joules, né? Então, a gente quer ver como que a gente utiliza a equação e, né, a primeira lei da termodinâmica. Então, se a gente sabe que o trabalho foi de compressão, embora sabemos que o módulo do trabalho é 200, né, de 200 joules, o trabalho foi menos 200, porque foi um trabalho de compressão. Quando houver compressão, o trabalho vai ser negativo, menor do que zero, certo? Então, a gente coloca. Opa, já estava colocando aqui, deixa eu desfazer. Então, deixei. Então, trabalho menos 200 joules, né? Porque negativo, como eu acabei de falar. Então, ΔU, que é a variação dessa energia, é igual ao calor menos o trabalho, né? A gente está falando dos 300 joules, né? É igual ao calor menos menos 200, né? O menos aqui do que é o da fórmula, né? E a gente já sabe que menos com menos é mais, certo? Então a gente vai colocar 300 é igual a
mais 200, né, ou mais um eu não preciso colocar, e a gente vai, faltou o quezinho aqui do calor, tá? Se nós estamos trabalhando com calor, vamos colocar, vou pôr aqui agora. Ok, então estamos trabalhando com a quantidade de calor que é 300 menos os 200, né? Eu passo o 200 para o lado de lá e ele vai negativo. E aí o Q aqui vai ficar isolado, porque é o que eu quero saber, né? Então, então a gente descobriu aqui que essa quantidade de calor, né, é os 100 joules, né? A gente já tinha falado. Então, como é positivo, né? Esse calor ele é positivo, quer dizer que foi recebido do sistema, né? O, o sistema recebeu o calor. E aqui diz, né, que o calor, quando é maior do que zero, ele recebe. E foi o que aconteceu aqui. Pelas nossas contas, deu maior do que zero, né? Deu 100 positivo, então ele recebeu. Então, logo, a gente chegou à resposta que se ele recebeu, ele está aqui na letra C, né? Recebeu 100 joules o calor do meio. Então, foi uma atividade reflexiva, onde a gente colocou, né, essa tabelinha, né, esse conceito em prática numa, numa atividade muito simples, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo e, através da dedução, conseguimos chegar, né, à resposta exata. Então, por hoje é isso. Obrigado a todos que assistiram e